Olá, me chamo Ana Paula Ribeiro. E eu me chamo Manuela Bruno. Nesse vídeo a gente vai apresentar, tendo como objeto de estudo o artigo Claves de Sol do professor Hugo Segawa. Uma linha do tempo que exprime como se deu a constituição da disciplina científica em arquitetura, que a gente conhece hoje por conforto ambiental. Nisso, a gente listou algumas das características que nos ajudam a compreender esse conceito. Logo, partindo de uma construção coletiva, entende-se que o conforto ambiental é baseado nas necessidades de cada indivíduo. Além disso, ele também está relacionado ao bem-estar e à satisfação com o meio habitável. Sabe-se que a construção do conceito de conforto ambiental que a gente tem hoje se deu por várias etapas. Então, a partir disso, a gente pegou quais princípios ideais ele foi se respaldando desde o seu surgimento. No primeiro momento, a gente tem a figura de dois filósofos, Voltaire e Rousseau. Ambos baseavam seus pensamentos atrelados a um determinismo geográfico. Para eles, países tropicais e todos aqueles que se desvinculavam de um eurocentrismo eram inferiores e eles eram incapazes de promover mudanças de atitudes no sentido de um alcance de um possível conforto ambiental. Além do determinismo geográfico apontado por Voltaire e Hume, muito procedentes de ideais colonialistas, somam-se também a esses pensamentos ideais sobre o signo do salubrismo. Partindo da definição de Foucault de que salubridade é o estado das coisas e dos elementos que constituem o meio possibilitando a melhor saúde possível, a gente tem na contramão desse pensamento a figura de Monteiro Lobato, que muito justificava a sua ideia em relação à salubridade, atrelando especificamente a origem das pessoas, e não ao contexto que elas estavam inseridas, sejam eles sociais, históricos, ambientais. Por exemplo, para ele, pessoas de origem inglesa, não importa o local que elas estivessem, elas sempre estariam atreladas a uma questão de salubridade. No passar do tempo, a gente tem o Pasteur, que surge como o estimulador dos primeiros estudos relacionados à microbiologia, dando espaço para novos pensamentos relacionados ao salubrismo, seguindo um viés científico e não tanto proveniente das ideias colonialistas, assim como eram as ideias do Monteiro Lobato. Tendo os estudos inerentes à microbiologia avançada, surgiram também alguns estudos sobre ventilação, com a figura do engenheiro arquiteto Louis Schreiner. O Schreiner apontava para a necessidade da transformação dos sistemas de construção de acordo com as exigências do clima. E, além disso, ele buscava compreender como fazer a melhor utilização dessa ventilação, visto que alguns códigos da época apontavam para o equivocado, como uma espécie de estoque de ar como uma das alternativas para a ventilação. Schlein influenciou algumas figuras na época nesse sentido crítico de transformação de conceitos vigentes, em especial o engenheiro Victor da Silva Freire, que aperfeiçoou sua tese e trouxe à tona a necessidade da circulação e a renovação dos ventos. Além da ventilação, Schreiner e Freire também trouxeram estudos sobre o Sol. Dessa forma, Schreiner acreditava que o ar e a luz eram necessidades não só do bem-estar humano. E Victor apresentava o Sol como importante dentro do processo de construção, em relação à orientação e dimensionamento dos espaços. Após ter iniciado essa necessidade de transformação dos sistemas de construção, e juntamente com o Vitor também ter feito estudos a respeito da ventilação e do sol, surge abrangendo todos esses conceitos e trazendo também um novo olhar para uma nova arquitetura, o arquiteto Alexandre de Albuquerque. Alexandre chamava a atenção para a realidade brasileira e ele enfatizava a arquitetura vernacular como uma fonte necessária de estudo dentro do processo de transformação do pensamento. Tá. Em meados da década de 40, a publicação de um folheto intitulado Excesso de Sol nos Aposentos, trazida pelo engenheiro paulista chamado Heitor Pinheiro, assim também como estudos voltados para a proteção de interiores da edificação, trazida pelo arquiteto Nise, caracterizavam um ponto de vista na questão da insolação, já explorado anteriormente pelo engenheiro pioneiro do conforto térmico, Paulo Sá. Paulo Sá trouxe estudos sobre o conforto térmico visual no Brasil,
Além disso, também sobre o problema da iluminação natural e instalação no Rio de Janeiro, a instalação dos edifícios das cidades brasileiras, a reflexão térmica e a proteção contra o calor, entre tantas outras contribuições que fomentaram o processo de constituição da disciplina científica que a gente conhece hoje por conforto ambiental. Na década de 30, o médico pernambucano Luiz Azevedo apelou para vislumbres antropológicos que só retomavam esse olhar para a arquitetura vernacular. Propondo como Schreiner lá atrás a necessidade da adequação das edificações com o clima, né? Ele enfatizava a necessidade da proteção ao calor, ele sugeria renovação de materiais e técnicas construtivas e além disso, ele tinha outros apontamentos essenciais para a construção do conforto ambiental. Dessa forma, é interessante a gente observar que a linha do tempo apresentada ela é constituída interdisciplinar por diversas pessoas que foram a gente contribuindo nesse processo de formação do conceito que a gente tem hoje por conforto ambiental. E o quanto nós, enquanto interessados na área, né, conforto, temos pela frente a evoluir e a sonhar novas realidades que agreguem a isso.